Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet, para você que está nos acompanhando pelo Panflix ou pelo canal Jovem Pan News no YouTube. No programa desta semana nós vamos falar sobre segurança, sobre privacidade. Fazia tempo que a gente não dedicava esta nossa meia hora semanal para falar sobre tecnologia, segurança, privacidade, esses assuntos que são tão recorrentes no nosso dia a dia, mas que muitas vezes passam batido. A gente ignora que é preciso pensar a respeito de tudo isso. Como sempre, nessa conexão está comigo meu parceiro André Miceli, que diz que eu sou paranoico com este assunto. Esta é uma quase verdade. Tudo bem, Andrezinho? Tudo bem, meu amigo. Você sabe que fiquei pensando no que eu ia dizer na abertura desse nosso programa e você leu meus pensamentos. Eu já me antecipo. Eu ia falar daquela célebre frase do Andy Grove, o CEO lendário da Intel, que falava que só os paranoicos sobrevivem. Sendo assim, você vai viver para sempre e é bom que o nosso público ganhe uns anos de vida também surfando nessa paranoia. Mas é preciso dizer o seguinte, há duas máximas, só Deus salva e essa dos paranoicos que só eles sobrevivem. E a gente precisa levar muito a sério essas duas, porque toda vez alguém faz aquela velha pergunta, dá para recuperar? Não, meu amigo, não dá para recuperar. Se você não salvou, não dá para recuperar, agora só em oração. Então, agora com a nuvem isso mudou um pouquinho, mas ainda assim é importante salvar, fazer backup. Se você não tem backup, querido, você dançou. E com segurança, a mesma coisa. Mas para não dizer que eu sou um paranoico que vive em alucinação sozinho, eu convidei o Luiz Augusto Durso, advogado, professor, especialista em direito digital, para me ajudar nessa aventura, não é? Porque é o seguinte, precisamos muito falar sobre esses temas, né, Luiz? Tudo bem? Fala, Aros, André, que alegria voltar na Sociedade Digital e dividir essa paranoia com o Aros, porque privacidade é super importante. E essa paranoia, a meu ver, está se tornando um culto, quase uma religião, porque com a LGPD, com o avanço dessas medidas que trazem mais informação para o titular, para as pessoas que estão concedendo os dados, eu acredito que nós estamos aí atuando num papel importante, Aros, para trazer a informação de que privacidade tem valor, essas informações são importantes e dividindo a nossa paranoia com o público. Mas sabe o que é interessante? Porque no ano passado, ao longo do ano passado, houve um crescimento nas buscas por quão forte é a minha senha no Google. E o Google divulgou alguns dados nessa semana que passou, porque no meio dessa semana se comemorou aí o Dia Mundial da Senha. As pessoas acham que a senha ela tem que ser simples para ser lembrada. Não, ela tem que ser complexa para não ser adivinhada. Essa é a questão. Não tem que ser fácil para você lembrar, tem que ser difícil para alguém descobrir, né? Afinal de contas, ela é a chave que protege algum segredo. E embora você minimize ou não a importância das informações que estão salvas, que estão sendo protegidas ali por essas senhas, é fundamental pensar que aquilo ali, em uma determinada medida, pode ter apenas um valor para você que seja um valor afetivo. Sei lá, são fotos de momentos íntimos da família, de uma viagem, ou do que quer que seja. Mas aquilo, nas mãos de alguém mal intencionado, pode se transformar em um problema enorme, né? Esses dias mesmo, o Matheus, que trabalhou conosco aqui, André Miceli, Matheus mandou mensagem para mim dizendo que comprou um assistente pessoal, desses da Amazon e afins, e falou assim, não, porque tem câmera, vou poder ver os bichinhos em casa quando eu não estiver por lá. A minha resposta foi fantástico, e quem estiver fora vai poder ver você quando você estiver lá dentro. Não sei se eu desencorajei ele, queria ouvir você, André Miceli, a respeito disso. Bom, se ele tem alguma afeição por reality shows, ele pode se sentir em um deles. De fato, a gente já falou isso algumas vezes, cada vez que a gente adiciona
uma tecnologia, é como se uma nova janela estivesse se abrindo para que você se conecte com o mundo, use recursos diferentes, informações e tenha as funcionalidades daquelas aplicações. Só que pelas janelas abertas entram coisas, entram pessoas mal intencionadas, entram informações que não necessariamente você quer ver, e é justamente a partir daí que essas brechas são utilizadas e que os problemas acontecem. A gente lidera, a gente como nação, o Brasil está sempre no topo do ranking, dentre os países que cometem o maior número de tentativas de crimes digitais, sejam esses crimes vazamentos de informações, sejam buscas e quebras de senhas ou crimes de compartilhamento de imagens que que eram privadas, mas isso sempre acontece. E, sendo assim, a gente precisa educar a população. Boa parte dos crimes, esses crimes acontecem a partir de técnicas de engenharia social. A gente romantiza muito a atividade do hacker, só que na grande parte das vezes ele age através de manipulações, mentiras, e-mails, mensagens, e as próprias pessoas dão para ele, hacker, as informações que ele precisa para fazer o que ele deseja em relação ao crime que ele quer cometer. Então é muito mais uma questão de educação e de segurança do que de segurança digital, embora, claro, a segurança digital precise ser observada, a complexidade das senhas, ainda mais agora com computação quântica e novos recursos de processamento chegando, o que vai tornar ainda mais fácil fazer alguns outros tipos de ataque associados à força bruta no que diz respeito a adivinhar as senhas. Agora, o problema, Luiz, é que quando a gente pensa no indivíduo, esse cenário ele tem uma dimensão. Agora, quando a gente olha para empresas e para órgãos públicos que acabam, seja por investimentos feitos de maneira equivocada ou pela ausência de qualquer tipo de investimento, e eles acabam expondo informações de clientes, de consumidores de maneira geral, é muito complicado. Eu quero citar até um dado aqui, antes de ouvir você, Luiz, é o seguinte, é um levantamento da SciHunt, que é uma empresa de cybersecurity, que diz o seguinte, olha só, o Brasil é o 4º país com mais senhas de órgãos públicos vazadas desde janeiro de 2021. Ou seja, o ano está no 5º mês agora, estamos no comecinho do 5º mês. E nós já estamos no top 5 entre os países com mais vazamentos no que diz respeito a órgãos públicos. A gente teve aí uma série de episódios que se tornaram públicos, escandalosamente públicos, e isso é um sintoma, para mim já é a doença, mas vamos tratar aqui como um sintoma de algo muito problemático que vem se desenrolando do ponto de vista de cibersegurança na esfera pública, né? E, infelizmente, se tornando cada vez mais comum. Essa semana nós tivemos a notícia de um ataque hacker ao maior tribunal e mais importante tribunal do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, que fez com que seus servidores e o site saíssem do ar, está sendo apurado. Eu gostei, adorei a analogia do André sobre toda vez que você inclui um dispositivo na sua casa, você está abrindo uma janela. E eu complementaria, André, falando que para cada janela aberta, há sempre um vizinho muito curioso que vai ficar olhando por essa janela, que são, na verdade, essas empresas, redes sociais e as empresas que estão desenvolvendo esses dispositivos que acabam coletando muita informação. Seria como o vizinho curioso que adora dar uma olhadinha no que está acontecendo dentro da sua casa. Mas respondendo sua pergunta, Aros, sobre os tribunais e as questões do efeito da empresa, setor público e privado, primeiro que no setor privado é catastrófico. Quando há um ataque ransomware, criptografia de servidores, você vê que muitas empresas param de produzir ou param de funcionar. E o prejuízo é milionário de fato. E lembre-se, o treinamento, a adequação às leis, o investimento em segurança da informação é um dinheiro bem gasto, porque vai prevenir. E com relação ao setor público, basta ver os ataques
que atingiram o STJ no ano passado foi mediante engenharia social. E aí o André fez uma analogia que faz todo sentido. Muita gente não entende o link que une crime virtual e privacidade e vazamento de dados. A questão é que a evolução é para deixarmos de lado o phishing e acompanharmos cada vez mais engenharia social, porque conhecendo a pessoa, conhecendo a vítima, o criminoso tem um ataque muito mais eficiente. E foi exatamente o que aconteceu no STJ. O indivíduo conseguiu hackear um funcionário e, pelas suas chaves de acesso, criptografou o servidor com o ransomware da STJ. Então, uma ponta de vulnerabilidade que é o ser humano, e muitas vezes o servidor público que não teve o treinamento específico para atuar dentro da esfera pública e seus serviços digitais públicos. E aí o Aros completa com essa informação que as suas senhas estão sendo vazadas também. Então, crime virtual e privacidade tem tudo a ver. E se me permite uma adição, Aros, no caso corporativo, onde também se enquadram as questões governamentais, a força da corrente é tão grande quanto a do seu elo mais fraco. Não adianta diretoria, o C-level da empresa ou os departamentos que lidam com as informações mais importantes receberem todo o treinamento e terem um aparato de software e segurança que, de alguma forma, os protejam, se dá para entrar na rede através de máquinas ou devices de profissionais que não foram treinados, de profissionais que, às vezes, fazem parte de uma camada mais perto da base da pirâmide daquela organização e, portanto, a organização acha que ela não precisa receber tanta atenção no que diz respeito a esse assunto, mas ela é a porta de entrada por criminosos que, a partir dali, acessam a rede e aí fazem o que querem. É interessante, né? A discussão no ano passado, ela era, pegando esse gancho aí do universo corporativo, a discussão no ano passado era sobre como criar ambientes, em um primeiro momento, que viabilizassem a operação das empresas a partir das casas das pessoas. Essa era a discussão prioritária. Precisamos manter as empresas funcionando. Uma vez que se conseguiu isso, na maior parte dos casos, né, o pessoal se virou, houve inclusive um pico aí nas vendas de computadores, muita gente não tinha um computador adequado para trabalhar de casa, ou tinha apenas um, e aí o casal precisava trabalhar, as crianças precisavam estudar, e aí se encontrou um caminho. As empresas botaram todo mundo para trabalhar em casa, perfeito. Surgiu uma segunda discussão, muito mais urgente, talvez, do que a primeira. Como é que eu protejo tantos pontos diferentes de conexão aos sistemas de uma empresa? Imagine os bancos, por exemplo. Esses dias eu precisei conversar com o meu gerente do banco e descobri que ele estava trabalhando de casa. Gastamos um tempo da conversa, inclusive, sobre isso. Poxa, mas como é que é essa adaptação? Porque o banco tem tanto sistema e tal. E ele estava me explicando que foi um processo de adaptação que teve de ser muito rápido, mas com muitos serviços, muitas ferramentas de proteção, porque, afinal de contas, ele não lida com informações sensíveis apenas a meu respeito. Ele tem, sei lá, uma carteira gigante de clientes, todos os clientes, centenas, milhares de clientes do banco ali que ele pode acessar a partir da casa dele. Então, como é que se garante esse tipo de proteção? Esse foi um desafio para as empresas. E aí tem um efeito super positivo disso, que levou a uma reflexão, não de todo mundo, evidentemente, mas de uma parte das pessoas, e já é positivo que parte dessas pessoas tenha sido impactada por essa reflexão. Poxa, se a empresa está se preocupando é porque efetivamente tem uma vulnerabilidade aqui. Será que a minha família também está desprotegida? Será que aquilo que os meus filhos estão acessando, que eu estou acessando, está efetivamente protegido? E isso mudou, de alguma maneira, a forma como se pensa essa estrutura. De coisa simples, uma pergunta aqui que vai deixar algumas pessoas intrigadas. Você troca ou trocou a senha do roteador da sua internet em casa depois que o técnico da operadora instalou? Ou não? Você usa a mesma senha desde que ele saiu da sua casa e deixou a internet funcionando? Se a resposta é não, nunca troquei, a gente já começa por aí o problema. Com que frequência você atualiza as senhas de serviços, né, da tua rotina, do seu dia a dia? Então tem alguns procedimentos e algumas coisas que se tornaram mais claras por força desse movimento feito pelas empresas. Por quê? Porque educação, assim como segurança, assim como qualquer outro processo dentro da nossa rotina, envolve a criação de um hábito, de comportamentos que se tornam hábito para formar uma cultura de proteção, e em um segundo momento,
ou em paralelo a tudo isso, para se formar esse hábito, a educação. Entender por que é que você está fazendo aquilo. Segurança essencialmente é isso. Então essas pesquisas que o Google soltou esses dias aí por ocasião do Dia da Senha, os dados que Kaspersky, SciHunt, AppSafe tem publicado recentemente sobre vulnerabilidades e sobre ataques, mostram que é preciso formar esse novo comportamento. E esse comportamento justamente para evitar o quê? Que se chegue no limite de uma atuação necessária como a do Luiz, e casos e mais casos que ele coleciona, de clientes que perderam dinheiro, tiveram vidas, intimidades expostas, não é? No limite do limite do limite, você acaba com a carreira de uma pessoa por invadir a rede privativa ali da casa dele. Ou eu estou exagerando, Luiz? Não está, Aros. Inclusive tem uma pesquisa que 20% das pequenas empresas nos Estados Unidos que foram atacadas e sofreram prejuízos com um ataque de invasão, ataque hacker, elas faliram, elas fecharam em 6 meses graças a um ataque. E, Aros, é super interessante sua reflexão sobre a evolução da pandemia e de como as empresas estão lidando com a segurança da informação em razão do home office. Eu vou contar uma história aqui, uma confissão, é inédito, nunca falei isso para ninguém. Eu não vou citar a empresa, mas normalmente, antes da pandemia, era comum situações de acesso remoto. E nunca se parou um segundo para pensar, pelo menos parte das empresas, a periculosidade e a vulnerabilidade desse acesso remoto. E aí o caso que eu conto, sem citar a empresa, um colega meu trabalha numa empresa gigante de tecnologia e tinha um servidor, um HD, que tinha que chegar até a casa dele, antes da pandemia. E aí o servidor, Aros, o HD, foi escoltado, foi num carro forte. Só que quando chegou no prédio dele, ele tinha dado uma saída. Sabe onde ficou o HD? Na portaria. Durante o trajeto ele foi escoltado, mas quando chegou no prédio ele ficou na portaria. Então, as empresas refletiram com a pandemia de pensar em toda a cadeia, até na casa do funcionário e do diretor e do CEO da empresa. E isso só temos como positivo, a gente só ganha com essa evolução, porque agora as empresas também estão pensando que a casa do funcionário é um polo de vulnerabilidade, porque quem acessa a rede são os filhos também, etc., mas que não inviabiliza funcionar assim. Nós temos a tecnologia a serviço disso, vários produtos, softwares que podem ajudar nessa segurança e você não está exagerando não. Eu cito só um exemplo bem rápido, Aros, de uma empresa que produzia GPS, teve o servidor criptografado, só que os GPS dessa empresa nos Estados Unidos eram usados por empresas aéreas e tivemos voos cancelados e ao ter o servidor criptografado eles pagaram aquela extorsão que a gente nunca recomenda, resgate em Bitcoin, né? O próprio vírus ransomware cobra em 10 milhões de dólares. Então a gente não está exagerando, não. Ô André, alcançamos a metade do programa, segundo o Derek aqui, que vai fazendo o cronômetro e puxando a minha orelha com o tempo. Então agora desta segunda metade para diante, né, eu queria que você não estimulasse a paranoia. Sejamos otimistas, então, nos próximos 15 minutos de Sociedade Digital. Olha, assim como nos ambientes hostis entre as nações, que o que mantém a paz é a estrutura bélica, o que te mantém tranquilo é cuidar da proteção, é a paranoia preliminar. Então, nada como viver um pouquinho como Carlos Aros para depois viver o restante como André Miceli, né? Essa paranoia inicial, trocar a senha, botar as coisas, fazer backup, todo esse aparato de ações que eu fico brincando, mas claro, eu também faço, eles são necessários, sem nenhuma dúvida. E é importante que a gente fale sobre isso. É claro, a tecnologia não pode ser um problema na sua vida, mas se você não cuidar dos possíveis desdobramentos e se você não tiver ciente dos riscos aos quais você está exposto, ela pode sim se tornar um problema muito sério, ela pode ser fonte de prejuízo e não tem nada a se fazer a não ser educar, conversar sobre o assunto e tomar as ações necessárias. É absolutamente previsível que os ataques vão continuar acontecendo, as empresas vão continuar trabalhando num ambiente que contempla o trabalho remoto e, mais do que isso, não vão ser só as casas das pessoas que vão fazer parte das redes corporativas,
À medida que a pandemia começar a arrefecer, as pessoas vão trabalhar de qualquer lugar. Isso significa que vão usar as redes de restaurantes, lanchonetes, shoppings para se conectar via Wi-Fi. Nem todo mundo vai conectar via o seu próprio celular. E cada vez que isso acontece, um novo ponto de risco acaba aparecendo. Lógico, as soluções de VPN que criam redes lógicas entre os computadores que estão conectados aos servidores daquela empresa e aos servidores em si, e à medida que o tempo vai passando, eles vão ganhando proteções adicionais para lidar com essa nova realidade. Mas ainda assim, como a gente falou, as pessoas que fazem parte desse ecossistema, elas precisam tomar conta de tudo que está acontecendo para que a empresa não seja refém desse tipo de iniciativa. Existem alguns ataques associados às marcas, aos sistemas operacionais. Então, quando você coloca um sistema operacional de código aberto exposto para a tua rede, a chance dele atrair hackers é menor do que se você colocar um sistema fechado. Existe uma implicância desse público com algumas marcas. E, como eu falei há pouco, a computação quântica e o aumento da capacidade de processamento, esses dois elementos vão fazer com que esses ataques aumentem ainda mais. E agora a tua vez, Luiz, mensagens de otimismo. O André começou bem, aí depois Fui. À medida que o tempo foi passando, ele foi ficando mais nublado aqui no meu discurso. Né? Eu percebi que ele começou entusiasmado, não, mensagens de otimismo, aí depois já desandou. Vamos tentar voltar. Vou tentar de novo na minha daqui a pouco. Tá, eu vou direcionar para ver se a gente consegue um resultado melhor com o Luiz, então. A gente fala muito sobre esse processo de criação de um ambiente legal. A gente sabe das dificuldades de fiscalização e etc., mas a gente fez avanços importantes no que diz respeito à proteção de dados, no que diz respeito à cobrança efetiva pela responsabilização daqueles que falham na hora de proteger as informações e etc. O que a gente ganhou nesse último período, LGPD no ano passado e etc., e o que a gente ainda tende a ganhar, na tua visão, nos próximos meses, nos próximos anos, dentro desse contexto, Luiz? É uma boa pergunta, Aros. Muitas vezes em palestra, ao final, o aluno chega e fala: professor, ainda bem que no final você refletiu como isso ajuda a evolução e é positivo, porque até o meio da palestra eu estava pensando em largar a internet como um todo, nunca mais usar. Então é bom a gente fazer primeiro o alerta e agora a mensagem de otimismo. E, Aros, a mensagem que vem é no sentido de que a pandemia, mesmo sendo horrível, catastrófica, ela tem sempre tudo na vida, tem até as coisas mais graves, um lado positivo, um lado que evolui, um lado que ensina. E além das questões sociais, tem uma questão tecnológica, uma questão da própria privacidade que deixou um grande ensinamento. Então, por exemplo, nós estamos vendo hoje que quando a gente fala da empresa se preocupar com privacidade, com segurança, ela está vendendo credibilidade. O usuário, o titular, hoje ele quer confiar e apostar nessa confiança entre empresa e consumidor. Então, se a empresa de fato estiver preocupada, ela sai na frente, falando em competitividade, mercado e etc. Aquela empresa hoje que cuidar bem dos dados do consumidor e da sua própria segurança, ela tem um futuro promissor. Então eu vejo como positivo essa catequização da privacidade, da Lei Geral de Proteção de Dados, porque aquela empresa que não sofrer com vazamento, ou se sofrer, o que pode acontecer, agir com clareza, lealdade e transparência, ela vai evoluir. No sentido de que tem pesquisas que apontam que metade de consumidores ouvidos não fariam mais negócio com uma empresa que sofreu um grande vazamento. Então, essa grande lição, primeiro da pandemia, de a gente investir em privacidade num cenário muito mais amplo, em segurança, muito mais amplo do que a sede da empresa, que era extremamente segura, mas saía da porta para fora, não era mais. O André bem falou, você vai trabalhar muitas vezes de hotéis. O funcionário vai estar num hotel hospedado e vai estar trabalhando, tem muita gente que viaja representando a empresa. E qual é a segurança desses hotéis? Talvez maior depois da pandemia, porque o hotel vai ter um selo que ele pode receber um CEO e sua rede vai ser
preservada, segura. Então eu vejo um lado muito positivo de encararmos essa situação, esses vazamentos que estão sendo muito mais divulgados pela imprensa agora, e esse momento de que o usuário está vendo que tem valor essa informação, que pode chegar, em algumas vezes, a coleta, a mudança da cor do rosto, o batimento cardíaco em razão de um conteúdo. Isso é muito invasivo, mas se for coletado com transparência, com anuência e com segurança, ok. Então eu vejo com um lado muito positivo, Aros, nesse sentido, de que as pessoas hoje estão concedendo os dados, as empresas devem armazenar com segurança, tudo com mais clareza, tudo menos nebuloso e tudo com mais segurança. O que é valioso para você e que você quer proteger? Que está lá no mundo digital, no plano digital, e que você quer levar para o plano físico. Como é que eu protejo? Esse é o raciocínio para entender, para materializar o que é a segurança e o que é a proteção digital. Fora isso, todo o resto é mais confuso do que a gente poderia explicar em meia hora de sociedade digital. Não é isso, André Miceli? Não é isso, Luiz? É isso. A gente tem que ficar de olho nas nossas próprias experiências e nas experiências alheias. A minha mãe, vou dar um depoimento próprio, minha mãe já teve um problema com boletos falsos que ela recebeu por e-mail. Um tempo depois, a gente entendeu ali o que aconteceu e agora tudo que ela recebe, ela desconfia. Dona Regina ficou esperta. É isso que tem que acontecer. Depois de passar por essas situações, a gente tem que ligar um flagzinho da desconfiança. E não só das nossas experiências, como das experiências que as pessoas que estão ao nosso redor já viveram. Se a gente começar a conversar com essas pessoas, a gente vai ver que muita gente já viveu tentativas de ataques, tentativas de golpes, e outras tantas caíram nesses golpes. Então é importante que o que aconteceu com outras pessoas também sirva de alerta para a gente. Conversar sobre esse assunto é necessário e absolutamente educativo. Dado que as questões de engenharia social, como a gente falou, são extremamente relevantes e respondem por um percentual altíssimo do processo, a mensagem de otimismo, Carlos Aros, está no amadurecimento. Tem a GDPR ou a LGPD que vão nos ajudar a estruturar a parte legal dessa história toda, a maneira que as empresas usam para nos monitorar, mas também tem a experiência pessoal que precisa ser levada em consideração. E tem uma experiência, Aro, se me permite, que faz isso tudo se tornar muito palpável. Imagina que você está andando na rua com o seu celular desbloqueado e passa alguém e rouba esse celular e vai ter acesso a todas as informações naquele celular desbloqueado. Faça esse raciocínio, imagine a sensação, o sentimento. Aí vocês vão entender o que é a importância dos dados. Essa é uma reflexão importante. Quero agradecer demais o Luiz Augusto Durso. Esse é um assunto que, o André sabe, o Luiz também, eu poderia ficar aqui horas e horas falando, porque eu acho que é um papel importante que a gente desempenha aqui, de provocar essa reflexão, de gerar esse incômodo, né? Quando eu faço essa coisa de ser pentelho mesmo e dizer, porque a senha, porque isso, é para tirar da zona de conforto e mostrar que tem um problema ali que precisa ser resolvido. Ou se não é um problema hoje, poderá ser no futuro. Então quero agradecer demais o Luiz pelo tempo que ele dispôs para estar aqui com a gente. Já está convidado para a próxima, meu amigo. Obrigado, estava com saudade. Um abração. Obrigado, Aros. Obrigado, André. Dois gigantes da tecnologia. É sempre uma honra. Um abraço a vocês. André Miceli, semana que vem tem mais com as senhas trocadas, tá bom? Durso, sempre um prazer, sempre muito legal conversar contigo. Meu amigo Aros, assim que eu desligar daqui, vou trocar tudo, porque um pouquinho de Carlos Aros em mim não custa nada. Um abraço para você e para todo mundo que nos ouve e vê, meu amigo. Um abraço. É isso. Sociedade Digital volta na semana que vem. A gente vai continuar discutindo essa nossa relação íntima entre o digital e a nossa vida, como a tecnologia impacta no nosso dia a dia. E eu faço a recomendação fortíssima. Se você ainda não checou qual é a senha do seu roteador, faça isso agora. Termina o programa, corre lá e faz a troca. Não deixe a senha que veio por padrão configurada. Aliás, nem no roteador e nem em lugar nenhum. E crie senhas fortes sempre. Até a semana que vem. Tchau, tchau.
Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.